Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, vencedor, a você, vencedora, a você, filho de Deus, que me ouve neste momento. Estamos unidos aqui em uma só fé, buscando nas Escrituras e nos comunicando com Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa leitura maravilhosa a qual o Senhor coloca em meu coração. Vamos fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor. E a palavra de hoje é segundo livro de Samuel, capítulo 9 em diante. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Versos 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe, ó rei: és tu, Ziba? E ele disse a Davi: servo teu. Versos 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versos 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Verso 6. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Verso 7. E disse-lhe Davi: não temas, Mefibosete, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Glória a Deus por essa palavra. Vamos entender o que o servo Davi, escolhido de Deus, quis dizer com usarei de benevolência a Mefibosete. Naquela época, era comum o novo rei exterminar toda a descendência do rei anterior. Nesse caso, o rei anterior se chamava o rei Saul. Saul, ele era um rei antes de Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para agir naquele lugar. Ou seja, ele virou rei naquele lugar, sucedendo Saul, porque Deus o escolheu. O Senhor, ele tem um mistério e ele escolhe as pessoas e há um mistério diante desse fato. Porque Saul, ele também foi rei um dia. E diz as Escrituras que também ele foi escolhido por Deus antes de Davi. Mas Saul, no começo do seu reinado, ele ouvia Deus Altíssimo. Mas depois a soberba começou a subir, a arrogância começou a subir. E tudo se prostrou a ele em primeiro lugar. Aos olhos materiais de Saul, ele colocou tudo em primeiro lugar e Deus em segundo plano.
Ou seja, o Senhor ficou muito entristecido com Saul, porque ele desobedeceu à voz do Altíssimo. E aí o Senhor escolheu seu servo Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele era um homem de pequena estatura. Mas ele era um homem de muita fé no Senhor. Ele era zombado, ele também foi pisado, foi humilhado. Mas a confiança dele no Deus Altíssimo fez ele percorrer um caminho de vitória. Davi, ele foi escolhido por Deus. E o Senhor usou Davi de forma sobrenatural na terra. Davi, ele tinha tanta confiança no Deus Altíssimo que ele foi o homem que derrubou um grande gigante. E não foi por força. Ele derrubou esse gigante pela fé que permanecia nele, que consistia nele. Deus Altíssimo viu em Davi um homem fisicamente fraco, mas espiritualmente muito forte. Ele confiou esse reinado a Davi, porque havia um propósito. Davi, o escolhido de Deus, ele conquistou o seu reinado diante dos homens da terra. E quando Davi conquistou e tomou posse daquele lugar, Davi chegou para um dos seus servos e perguntou se ali havia um descendente do rei Saul. Então a palavra nos ensina que naquela época era comum o novo rei exterminar toda a descendência do rei anterior. Mas Davi, ele era diferente. Ele sabia quem o colocou naquele lugar. E a benevolência de Deus para com Mefibosete, Deus usou Davi como um instrumento para ir até Mefibosete, trazê-lo e acompanhar os passos de Davi naquele reinado. Mefibosete, ele tinha uma deficiência e isso não limitou, não, o servo Davi. Pelo contrário. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos as nossas deficiências, seja física, seja emocional, seja em algum campo da nossa existência. E muitas das vezes nós pensamos, será? Será que a minha vida vai mudar? Será que esse cenário vai mudar? Então, diante daquela situação que a gente vive, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, ele era neto do rei Saul. Ou seja, ele tinha, diante do reinado de Saul, Mefibosete ia ser o sucessor, né? Com o tempo, ele iria herdar essa posição dentro daquele reinado. Só que Deus tinha um plano. Devido à desobediência de Saul,
Deus escolheu um novo rei que iria comandar aquela nação. E esse rei foi Davi. Através da sua fé e da sua obediência a Deus, Deus deu vitória a Davi. E Davi, por sua vez, ele podia levar adiante o que naquela época era o que era feito, ou seja, exterminar a descendência do rei. Mas naquele momento, Davi foi a diferença. Porque Davi, ele olhou para o passado. E o passado de Davi tinha uma promessa. Jonatas era muito amigo de Davi. E a promessa que os dois fizeram entre si era que se um faltasse, que o outro pudesse cuidar da sua descendência. E Davi, quando ele assumiu a liderança daquele reinado, ele sabia que Jonatas tinha um filho. Então a promessa que ele prometeu a Jonatas, que se um faltasse, cuidaria da sua descendência, se efetivou naquele momento. E aí ele mandou buscar Mefibosete, na cidade de Lodebar. Ou seja, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que nós como homens e mulheres, nós somos falhos. Muitas das vezes nós prometemos algo e às vezes prometemos entre nós e o Senhor. E às vezes passa despercebido. Mas o Senhor nos coloca em situações sempre para nos lembrar daquilo que prometemos a Ele e às pessoas que convivem conosco. Naquele momento, Davi, ele sabia que ele tinha feito uma promessa. Assim, quando Deus faz uma promessa para nós, Deus sabe o tempo oportuno de nos entregar. E muitas das vezes nós vivemos situações para nós entendermos, ou melhor, para nós confessarmos. Muitas das vezes o Senhor nos leva para lugares ocultos e escondidos, aonde nós nos sentimos só. Eu tenho certeza que Mefibosete, ele se sentiu só naquele lugar, abandonado. O pai e seu avô tinham morrido. E ele pensou, o que será de mim? Com certeza ele conversou com Deus. Ele clamou. E eu te digo hoje, se você se sente esquecido, se você se sente esquecida, é o momento de renovar a sua fé. Essa palavra ela chegou para você com uma ação só. Não importa onde você esteja nesse momento. Lembre-se que o Senhor, Ele tem promessas na sua vida. E que ainda que nós, como seres humanos que somos fracos, esqueçamos daquilo que prometemos a Ele, lembre-se sempre, Ele jamais esquece de nós. Porque Ele usa para conosco de benevolência. Ele usa para conosco de misericórdia. Então Ele sempre abençoa a nossa estadia. Que nós possamos sempre permanecer, sempre diante do Senhor. E que Ele possa sempre realizar em nós,
por mais esquecidos pelo homem ou pela mulher, por mais sozinhos que nós possamos nos sentir, que o Senhor ele possa sempre, diante da sua grandeza, nos olhar e nos tirar, assim como ele fez na vida de Mefibosete. Amém? Vamos orar. Oremos. Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, reunidos em uma só fé, por causa da tua palavra, que é eficaz e nutre a nossa alma, Senhor. Estamos aqui comendo o pão da fé. Estamos aqui nutrindo o nosso corpo físico, sabendo que as suas escrituras nos transforma em novas criaturas. Nós deixamos a transgressão de lado. E o Senhor, com a sua benignidade, que é misericórdia para conosco, o Senhor aplana diante de nós pessoas, causas, sinais. E que ainda que sozinho ou sozinha, possamos sentir que estamos fisicamente. O Senhor nos fala nessa palavra que o Senhor é conosco. O Senhor confirma nessa palavra que por mais esquecidos que estamos, o Senhor é benevolente conosco. O Senhor age de maneira natural com o seu povo. E o Senhor confirma diante desta palavra que jamais somos esquecidos e que viveremos as suas promessas. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e será eternamente. E a vitória concedida por suas mãos, ela chega. As conquistas que viveremos por suas mãos, ela vem. Porque eu sou assim, te diz o Senhor. Eu vim para abençoar a sua descendência. Assim como o Senhor falou com Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra é constante em nossa vida porque nós somos um povo, descendência do nosso Pai na fé. Então essa palavra é para nós. Nós tomamos posse do que o Senhor prometeu a Abraão, nosso pai na fé. Então não importa quão sozinho nós podemos nos sentir, o Senhor sempre vai entrar com providência nas nossas vidas. O Senhor sempre vai mandar um servo teu, uma serva tua, para falar conosco. O Senhor vai nos tirar daquela situação desconfortável. O Senhor diz para nós hoje, não temas, porque eu uso de benevolência para contigo. Então estamos aqui, Senhor, nutrindo a nossa alma, sabendo que o Senhor age em prol do homem justo e o Senhor é cumpridor das suas promessas. Nós sabemos que o Senhor abençoará todos os nossos caminhos. E todas as batalhas são vencidas, porque o Senhor está conosco.
Pai, entregamos aqui esta oração, pedindo para o Senhor nos instruir em tudo que fizermos, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, é o Senhor dos exércitos. Nós sabemos, Senhor, que os seus olhos estão 24 horas cobrindo nós, do alto da nossa cabeça à planta dos pés. O Senhor conhece bem a teu servo. E por causa da tua santa palavra, e segundo a grandeza do que é o Senhor, nós aqui entregamos tudo que somos nas suas mãos, porque tu és o grandioso Deus. E não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu, ó Senhor, Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Abençoa-nos, Senhor, de forma toda especial. Nós aqui te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede este dia, nos concede essa nutrição maravilhosa, que é a tua santa palavra. Amém. A você, meu irmão e minha irmã, sabemos que tudo provém do Senhor e que Ele é misericordioso e benevolente conosco. Tenho certeza que essa palavra, ela adentrou em seu coração, pois grande é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não há Deus semelhante a Ele, que Ele é o único Deus. Eu tenho certeza que você está renovado e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida. Amém? Até o próximo podcast com a palavra de Deus. Fica com Deus. Amém.